Graças a Deus, viu, irmãos? Amém? Deus abençoe. Hoje, tive um tempinho aqui agora, eu tô aqui na rua. Amém? Dá uma paradinha aqui, mas Deus está no controle, amém? Vamos lá, irmão, contar um pouquinho da experiência sobrenatural com Deus a respeito de sonhos proféticos, amém? Vamos lá. O meu ministério com Deus, as primeiras experiências que eu tive sobrenatural com Deus foi em relação a sonhos. Depois foi visões, depois discernimento de espírito, depois o dom de línguas, depois outras experiências, a qual talvez agora eu não vou saber falar porque eu não estou lembrando, amém? Uma hora o Espírito Santo está fazendo lembrar, aí eu vou narrando. Vou contar uma experiência, essa experiência ela é bem profunda, amém? É um fato real, um fato verídico. Eu lembro que em dado momento da minha vida, há uns 2 anos atrás, aproximadamente 2 a 3 anos atrás, eu tive um sonho, irmão, e nesse sonho eu sonhei que um determinado familiar meu me presenteava com um carro, amém? E ali então eu ficava alegre no sonho. E quando eu acordei de manhã, veio um profeta lá em casa. O nome do profeta é o missionário Júnior, amém? E esse profeta, ele foi até lá em casa na parte da manhã, amém? Chegando lá, ele profetizou na minha vida. Falou que Deus ia me dar um carro. E é interessante que eu tinha conversado com a minha esposa a respeito do sonho que eu tive, né? E ali então eu falei com a minha esposa assim, olha, eu sonhei que esse determinado familiar meu me dava um carro, mas pode ser que não seja ele, pode ser que seja uma outra pessoa. E olha que interessante, irmão. Chegando de manhã, um rapaz vai lá em casa, o profeta Júnior, foi lá em casa e profetizou que Deus ia me dar um carro. Sabe por que Deus fez isso? Para testificar que aquele sonho não era um sonho carnal, não era imaginação, era um sonho da parte de Deus, para me acreditar. Vamos lá. Por que Deus quis testificar mais para mim? Por quê? Porque outras pessoas lá atrás profetizaram na minha vida que eu ia receber um carro. E assim, irmãos, eu geralmente não estava nem acreditando. Por quê? Não que eu não quisesse. É porque hoje em dia, irmãos, as pessoas querem profetizar bênçãos, bens materiais. E Deus profetiza, Deus fala desta maneira sim. Amém? Inclusive, Deus já me usou para falar com pessoas sobre porta de emprego, sobre bens. Deus cumpre. Amém? Só que acontece, muitas das vezes as pessoas querem profetizar bens materiais e às vezes é porque o coração da pessoa está cheio dessas coisas e ela quer profetizar e às vezes não é nem Deus que colocou no coração dela, não é nem Deus que está falando. Então, a maioria das orações minhas naquele tempo era sobre coisas sobrenaturais, sobre dons espirituais, sobre coisas assim espirituais. Então, quando alguém vinha para falar para mim que Deus vai me dar um dom espiritual, algo assim, eu ficava todo alegre. Mas quando falava sobre carro, sobre essas coisas, por mais que eu precisasse, por mais que eu quisesse, muitas das vezes eu não acreditava. Amém? Deus fala assim? Fala. Então o que Deus fez? Deus me deu um sonho e levou o profeta lá para testificar o sonho que eu tive. A mesma coisa que Deus falou comigo no sonho, o profeta foi lá falar comigo que Deus ia me dar um carro. Amém? Falou que Deus ia me dar outra coisa também. Só que isso ainda não aconteceu ainda não. Então eu não vou narrar uma coisa que não aconteceu. Mas o que acontece, irmão? Passado um ano, passou 1 ano e pouquinho, alguns meses por aí. O que aconteceu? Aquele determinado familiar que apareceu no sonho meu, exatamente ele. Eu nunca pedi ele carro. Eu nunca fui de ficar pedindo ele as coisas, amém? Negócio de bens materiais. Nunca pedi ele essas coisas não. Amém? E esse familiar, do nada, ele falou que como se Deus estivesse incomodando ele para me presentear com o carro. Ele foi fazer um negócio no carro dele e ali o cara deu um carro de troca e ele ficou com 2 carros. E ali então Deus tocou no coração dele. E o que ele pensou? Pensou em mim. E o que aconteceu? Deus cumpriu uma palavra profética. Deus falou comigo no sonho que ia me dar um carro. Deus usou o profeta falando que ia me presentear com um carro. E o que aconteceu? Passado o tempo, a mesma pessoa do meu sonho foi a mesma pessoa que me presenteou com o carro. Por que Deus testificou tanto assim, mostrou aquela pessoa da minha família? Para quê? Para que a glória venha a ser de Deus. Por quê? Alguém podia pensar, ou até mesmo eu podia pensar em algum momento, olha, essa pessoa me presenteou com um carro, mas é porque ela é generosa, porque ela é bondosa, porque é da minha família. Mas na verdade, irmãos, aquela pessoa, ela cedeu o coração para Deus, ela fez a parte dela. Porque às vezes Deus inclina o coração de pessoas para abençoar outras e a pessoa tem um coração duro. Ela não abre o coração para aquilo a qual Deus quer fazer. Mas Deus tocou no coração daquele homem, daquela pessoa da minha família,
E aquela pessoa da minha família acabou me presenteando com o carro, amém? E detalhe, o carro era 2013, 2012 para 2013, um Gol, amém? Para quem não tinha nada, um carro lá avaliado por 25 mil reais, 23, 25 mil reais. Para quem ia fazer visita, fazer a obra de ônibus, a pé. Então assim, irmãos, foi uma vitória que eu tive da parte de Deus. Fiquei muito emocionado, fiquei muito alegre, amém? E principalmente também minha esposa, ela tinha acabado de ganhar menino, criança. Então assim, me ajudou muito a questão de levar a minha esposa, meu filho para os lugares. E também, além de tudo isso, me ajudou também, irmãos, na questão da obra do Senhor, amém? Hoje, Deus acabou, eu não estou lá em Minas Gerais mais, amém? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. E Deus, assim, de alguma certa forma, eu tive que vender o carro, amém? Tá me programando para fazer algumas coisas, eu tive que vender o carro. Mas esse carro ficou na minha mão mais de um ano. E assim, o tempo que esse carro ficou na minha mão, irmãos, foi uma bênção de Deus, amém? E eu até hoje não tinha testemunhado. E agora que eu não tenho esse carro mais, estou testemunhando para a glória de Deus, amém? Então aprenda uma coisa, Deus fala em sonho, eu sou testemunha viva disso, amém? Deus mostrou no sonho, eu nunca imaginei que Deus ia usar aquele familiar para me presentear com o carro, mas Deus usou. Deus pegou o coração dele, inclinou, e ali então ele cedeu aquilo que Deus colocou no coração dele e me abençoou. A glória é de Deus, mas ele também teve o papel da parte de Deus, amém? Por quê? Porque ele abriu o coração para Deus, amém? Então eu louvo a Deus, eu compartilho essa experiência, amém? Quando vi uma seta no teu coração, achar que Deus não pode abençoar alguém com um carro, que Deus não pode abençoar alguém com uma moto, com uma casa própria, ou com algo do tipo, Deus abençoa sim, viu, irmão? Você só não pode estar com o coração preso às coisas da terra. Mas quando Deus quer honrar, Ele honra, amém? Principalmente quando você planta também. Você está plantando, você é generoso na vida de outras pessoas, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te abençoar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pastor Bruno, Deus pode abençoar alguém que não tem plantado? Ah, irmãos, poder até pode. Só que a pessoa vai ter que ela vai ter que chamar a atenção de Deus pela fé. Uma fé bem tremenda, amém? Irmãos, é a experiência que eu deixo. Dá seu like aí, inscreva no canal. Esse canal está em crescimento e Deus vai honrar no nome de Jesus, amém? Lembrando, ore pela minha vida também, viu? Eu estou numa mudança de vida tremendamente. Deus me deu uma direção. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, amém? Nós viemos aqui no escuro, amém? Só para os irmãos terem uma ideia.